Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos aí para mais um estudo da Bíblia, certo? E hoje nós vamos para o estudo número 6, né? Sem muita enrolação, vamos começar já com a introdução para a gente poder não perder tempo e já engrenar nas perguntas, nas passagens bíblicas. Então, deixe o seu caderno ou a sua folha separada aí, seu lápis ou então sua caneta, para poder fazer as anotações aí necessárias, tá bom? Vamos lá. Jesus e a intercessão. Você conhece algum lugar sagrado? O que esses locais têm de especial? Você certamente já ouviu falar de Meca, do Vaticano, do Santuário de Aparecida e do Muro das Lamentações? Bom, são alguns lugares considerados sagrados, respectivamente, pelo islamismo, catolicismo e judaísmo. Multidões peregrinam a esses lugares todos os anos. Nos tempos de Jesus, não era diferente. Todo judeu, independentemente de onde estivesse, deveria ir pelo menos 3 vezes por ano ao templo em Jerusalém. O templo era o centro da vida da nação, porque Deus era o centro da vida das pessoas. O templo era o lugar dos sacrifícios, do perdão e da adoração. Ali Deus se manifestava pessoalmente. Não fosse a presença divina, o santuário não seria sagrado. Todo ritual que acontecia no templo, também chamado de santuário, simbolizava Jesus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos conhecer neste estudo o ministério de Jesus no santuário celestial. Tá? Bom, a intercessão ela é algo interessante, porque é quando Jesus pega a sua oração e leva para Deus. Mas existe uma forma de você fazer isso pelo seu próximo, que é quando você faz a oração intercessória. E o que é a oração intercessória? É quando a pessoa precisa de oração e ela pede a sua oração. Então você clama a Jesus por essa pessoa. Você se torna aí como se fosse um comediador, né? Que você vai pegar e vai orar em prol de uma pessoa, vai fazer isso em direção a Jesus, para Jesus levar até Deus. Não existe uma emenda maior do que essa, tá? Não existe você orar por uma pessoa que já morreu e essa pessoa que já morreu levar até Jesus e Jesus levar para Deus. Senão já imaginou o tamanho dessa corda, né? Você oraria pela pessoa, ao santo ou a pessoa que morreu, e aí essa pessoa que morreu, então o santo vai levar isso para Jesus e Jesus vai ter que levar isso até Deus. Já imaginou o tanto de trabalho que ia dar para isso acontecer? Mas a questão não é essa. A questão é que só existe um mediador. Então, se existe só um mediador, só existe também um comediador, que é você que está levando a oração pelo enfermo, tá? E é pelo enfermo, não é pelo morto não, tá? A pessoa morreu, não existe mais essa questão de oração por ela, tá bom? Morrer, morreu. Ela já está com o destino dela selado. Agora, enquanto ainda há vida, enquanto a pessoa está enferma no hospital, aí sim existe a chance da cura, ou então pelo menos alívio da dor, né? Aí é necessário a oração intercessória. Mas vamos para a Bíblia. Agora é sua vez de procurar. Marcos capítulo 11, versículo de 15 até o 19. Leia com atenção a história de Jesus expulsando os vendilhões. No tempo de Jesus, o sistema do templo estava manchado pela corrupção. Vender bois, ovelhas para o sacrifício rendia muito dinheiro para a elite sacerdotal. Moedas de todo o mundo eram trocadas a preços injustos e muita exploração acontecia ali. Tristemente, a voz de Deus, que revelava seu amor e sua oferta de perdão aos pecadores, era sufocada pelo barulho das moedas, os gritos dos cambistas e o mugido dos animais. Parecia mais uma feira do que um lugar sagrado. Então Jesus entrou em cena, como um chicote na mão e autoridade divina. Ele expulsou os vendedores,
purificando o templo e permitindo que as pessoas comuns, os doentes e necessitados, se aproximassem de Deus e fossem abençoados. A fé em Deus não pode ser comprada nem vendida. O que significa para você que Jesus nos garante um acesso livre a Deus sem intermediários? Acabei de falar isso agora. Significa que a emenda ela não é muito grande, tá? E essa emenda grande, ela não existe, ela é invenção do povo para que pessoas possam ser idolatradas e com isso mais dinheiro fique aí no caixa da igreja, o que é errado. Tá? Bom, imagine só Jesus expulsando aquele povo que estava lá dentro da igreja, fazendo aquelas coisas estranhas, que era vender coisas, como se fosse uma feira, aquela gritaria toda. E o mais interessante ali não era nada daquilo, era ir em busca de Deus. Tá? E se Jesus agisse de outra forma, se ele fosse manso e humilde, como ele sempre foi, que aí as pessoas confundem essa parte aí, tá? Se ele chegasse ali e falasse, por favor, saiam daí, não podem ficar aí. Você acha que eles iam ouvir? Com aquela gritaria toda acontecendo ali? Então Jesus chamou a atenção do povo que estava ali, tá? E mostrou autoridade. E na autoridade de Jesus, ele parou todo aquele comércio ali. Falou, aqui é a casa do meu pai. Aqui não pode haver bagunça. Aqui tem que haver respeito. Aqui não pode haver comércio. Isso aqui é um lugar sagrado, onde unicamente o doente se encontra com o curador, que é o Pai. Você entendeu ali a importância do momento em que Jesus tinha que pegar pesado ali, para que as pessoas realmente saíssem dali e parassem o que estavam fazendo? Então, Jesus não pecou ali, tá? Só para deixar bem claro essa parte aí, que as pessoas falam por aí, que esse Deus que vocês servem é um Deus tirano, é um Deus cruel. E aos poucos você vai percebendo que tudo isso não passa de mito, tudo isso é uma inverdade. E agora, a verdade em si, nós vamos explorar através das perguntas. Vamos lá. Abram suas Bíblias, façam as suas anotações, porque as perguntas são as seguintes. Primeira pergunta. O tabernáculo ou tenda foi o primeiro templo sagrado dos israelitas. Por que Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo? Isso está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que diz assim: a construção de um tabernáculo no trajeto de Israel à terra prometida revelava a disposição de Deus em estar entre seu povo e ampará-lo. Tá? Pergunta número 2. O tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? Opção A, o santuário celestial. Opção B, o templo de Salomão. Ou opção C, o templo de Herodes. E a resposta certa é o santuário celestial. Pergunta número 3. Em que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre? Isso está em Êxodo, capítulo 29, versículo 38, que diz: os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Eles realizavam os sacrifícios que representavam a oferta única de Jesus no Calvário. Pergunta 4. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Cristo é o intercessor entre Deus e a humanidade. Com os méritos do sangue de Jesus, o Senhor apaga os pecados confessados e abandonados. Pergunta número 5. Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 23 e 24. E diz: o santuário celestial, assim como o terrestre, precisava ser purificado dos pecados, simbolicamente transferidos para ele por meio do sacrifício. Pergunta número 6. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Uma vez que Jesus intercede por nós, Deus é fiel e justo ao perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pergunta 7. O que acontecerá quando Jesus terminar seu ministério no santuário celestial? Isso está em Apocalipse 14, versículo de 14 até o 20. E diz assim: quando encerrar sua obra em nosso favor, no santuário celestial, Jesus voltará exatamente como prometeu. Pergunta número 8. Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá? Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. O ministério celestial de Jesus nos dá a garantia de que temos à nossa disposição um advogado que intercede incansavelmente por nós. E agora, conversando com o seu instrutor bíblico, ou até comentando aqui embaixo, vamos lá para a seguinte questão. A partir do estudo do santuário, que verdade fundamental você entendeu sobre a obra da salvação de Jesus? Pensa aí. Coloque aí a sua dúvida, coloque aí o seu questionamento para que a gente possa analisar e responder aqui embaixo, tá bom? Vamos para o nosso compromisso de fé. Você aceita Jesus como seu intercessor e substituto, reconhecendo seus pecados e aprender a valorizar o sacrifício de Cristo, buscando nele força todos os dias? Bom, se sim, você está no caminho certo. E agora vamos para um estudo adicional. E assim a gente pode estar aumentando a sua comunhão com Deus, com 7 passagens bíblicas. Anote aí. João capítulo 17, de 1 até o 26. Romanos capítulo 8, versículos de 31 até o 34. Hebreus capítulo 10, versículo de 19 até o 25. Isaías capítulo 53, do versículo 10 até o versículo 12. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo de 14 até o 16. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diante desses textos bíblicos, o que Deus fala para você? E qual é a sua resposta? Bom, vamos lá. Vamos firmar um relacionamento com Jesus. Em tudo, tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Você conhece alguém que está passando necessidade? Necessidades não são apenas materiais como alimentos, remédios e dinheiro. Pode ser uma palavra de apoio, uma oração por telefone, ouvidos atentos. De que maneira você pode ajudar? Então, pensa aí, de acordo com as pessoas que você tem contato, não só contato físico, como contato visual no celular, como também contato visual na rua. Perceba aí que tipo de ajuda você pode conceder a essas pessoas aí, tá? Vamos para a nossa missão. Como podemos aplicar o que aprendemos nesse estudo em nossa vida e com quem vamos compartilhar esse conteúdo? Pensa bem sobre isso aí, tá? Se você já pensou, coloque aí o nome de 5 amigos ou 6, dependendo da quantidade de amigos que você tiver que ainda não passaram por esse estudo bíblico aqui e que ainda não são cristãos, tá bom? E vamos lá. Vamos em apocalipse.com. Aprenda mais sobre Apocalipse por meio de artigos, vídeos e cursos. apocalipse.com. Gente, então é isso. A oração intercessória, ela é muito importante, tá? Ela é tão importante que quando Pedro estava preso, a igreja inteira orou para ele, para que ele fosse solto. O anjo do Senhor foi lá, abriu as portas da cela e tirou ele de lá. Pedro
Agora não sei se é Pedro ou se é Paulo, eu fiquei aqui meio que na dúvida. Responde aí para mim se você acertou. Ou Pedro ou Paulo, um dos dois, agora me fugiu na mente aqui. Mas, eu sei que é um desses dois, que foi preso, e aí o anjo do Senhor foi lá e abriu a cela, e ele foi solto. Eu acho que é Paulo, hein? Bom, espero que você esteja compreendendo tudo que está sendo dito aqui. Se não tiver, não tem problema. Pode escrever aqui embaixo, porque perguntar é muito melhor do que especular, não é verdade? Criar opiniões em cima de achismos, ou então de opiniões próprias, não é exatamente a própria interpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela se defende por si só. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai entendendo o quanto Deus está próximo de você e quer ficar ainda mais próximo de você. Através de estudos como esse aqui, através de oração, através da sua palavra. Tá bom? Bom, e é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você achou esse estudo que a gente fez hoje relevante, deixa aí o seu likezão. Tá bom? Deixa o joinha aí, comenta aí embaixo, compartilhe com seus amigos, ative o sino de notificações, se inscreva se você ainda não é inscrito. E é isso aí, gente. Vamos levar para frente a obra do Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus possa abençoar a mim, que Deus possa abençoar a você, em nome de Jesus. Amém.